Não é segredo para ninguém que atualmente a China é um dos países mais poderosos do mundo, ocupando o segundo lugar entre as maiores economias e visando roubar a liderança dos americanos. Nos últimos 20 anos, o boom da economia chinesa é um dos maiores casos de milagre econômico da história, tirando centenas de milhões de pessoas da pobreza e criando uma classe média com um poder de compra crescente. A evolução também pode ser vista através da transformação das suas paisagens. Dos anos 80 para cá, a China se tornou o país com o maior número de arranha-céus do mundo. Para se ter noção da grandeza desse movimento, em apenas 3 anos, a China consumiu mais concreto do que os Estados Unidos em todo o século XX. Porém, tal crescimento que parecia imparável foi perdendo o fôlego ao longo dos anos e ao final da década de 2010 se esperava uma desaceleração da economia do país. Mas então veio a crise sanitária e piorou tudo ainda mais, transformando o futuro econômico da China em um grande ponto de interrogação. Em 2022, os temores se confirmaram e o país registrou o menor crescimento desde 1976, o pior resultado em quase 50 anos. Mas por que aquela rota de crescimento foi perdida? E por que tantos economistas dizem que daqui para frente a China vai entrar num processo de deterioração econômica? É isso que veremos nesse vídeo. O milagre econômico chinês começou com esse cara, Deng Xiaoping, que foi o líder do Partido Comunista após a morte de Mao. Após visitar Taiwan e Singapura, Deng viu que enquanto a China amargava um período de miséria extrema, esses países asiáticos viviam numa situação de prosperidade cada vez maior. Por isso, resolveu copiar o que estava sendo feito por eles. Foi então que se iniciou a abertura econômica, acontecendo primeiramente em Shenzhen, uma pequena vila de pescadores que foi transformada numa zona econômica especial, ou basicamente uma ilha capitalista no meio de um país comunista. E o resultado não poderia ter sido melhor. Atualmente, apenas 40 anos depois, Shenzhen deixou de ser uma vila de pescadores com alguns milhares de habitantes e se tornou uma das maiores metrópoles do mundo, comportando cerca de 12 milhões de habitantes. A renda per capita saiu de cerca de $1 por dia para mais de $30 mil por ano. Para se ter noção de como o lugar evoluiu, se você está vendo esse vídeo em um celular, provavelmente ele foi fabricado na região de Shenzhen, pois é de lá que saem grande parte dos eletrônicos produzidos no planeta. E com um resultado tão positivo, várias outras zonas econômicas especiais foram criadas. Cidades que passaram por uma evolução parecida são Pequim, Guangdong e Xangai, e todas as três também se tornaram grandes centros econômicos. Entre 1980 e 2020, o PIB chinês cresceu dezenas de vezes, sendo definitivamente um dos maiores milagres econômicos da história da humanidade, se aproveitando não só do fato de ter a maior população do mundo, como também da sua mão de obra, que até então era barata e abundante. Nesse movimento de evolução ininterrupta, a China parou de produzir apenas para estrangeiros e começou seus próprios impérios empresariais, que se espalharam por todos os setores da economia. Aos poucos, o termo Made in China foi sendo substituído por Designed in China, uma mudança de paradigma que criou a necessidade de um mercado laboral cada vez mais profissionalizado. Como consequência disso, começou um movimento de especialização da classe trabalhadora e aquela mão de obra barata passou a ser uma mão de obra qualificada. Com o país atualmente comportando algumas das maiores empresas de tecnologia do mundo, como Xiaomi, Tencent e Alibaba, sua influência hoje em dia é maior do que em qualquer época anterior. Todavia, no final dos anos 2010, a economia chinesa passou por um inesperado período de desaquecimento e alguns escândalos, como o da Evergrande, colocaram em xeque o futuro daquela economia, e o que para muita gente parecia um sonho, rapidamente tem se tornado um pesadelo, e tão rápido quanto foi o crescimento, pode ser sua queda.
Pela primeira vez desde os anos 60, o FMI prevê a estagnação da economia asiática. Segundo o diretor do FMI na Ásia e no Pacífico, o impacto será grave, generalizado e sem precedentes. Durante décadas, a China sustentou um crescimento anual que chegava na casa dos 10%. A partir dos anos 2000, esses números caíram para cerca de 6%, mas nada prejudicou tanto a atividade econômica chinesa como a pandemia, que por lá teve uma política de tolerância zero, o que na prática deixou o país fechado por praticamente 2 anos, mesmo que o restante do mundo já vivesse quase que normalmente. Soma-se a tudo isso a crise na construção civil. O setor imobiliário e de construção vem sendo o principal motor do crescimento espetacular da China há décadas, representando cerca de 15% do PIB e por quase o dobro disso se contabilizada toda a cadeia produtiva, que inclui segmentos como o de aço, cimento e mobiliário. Todavia, há alguns anos o setor vem dando sinais de esgotamento, e alguns deles são bem claros, como por exemplo as cidades fantasma, que se espalharam pelo país nos últimos anos e chamaram a atenção da mídia internacional pelo tamanho. Existe até mesmo uma cópia de Paris em território chinês. O escândalo da Evergrande foi um ponto de virada, pois a empresa era uma das maiores do mundo no setor e subitamente se viu como uma das companhias mais endividadas do planeta. O estrago respingou em outras grandes construtoras e revelou a fragilidade da construção civil chinesa. Além disso, mesmo com a ampla oferta, os preços têm se curvado à especulação imobiliária e não param de crescer, deixando os imóveis cada vez menos acessíveis a grande parte da população local, no que claramente é uma bolha imobiliária prestes a estourar. Como o processo de urbanização foi um dos grandes motores da economia chinesa nesses últimos 25 anos, uma súbita desaceleração transforma uma situação difícil numa verdadeira catástrofe. Porém, esse nem é o maior problema, pois assim como outros países asiáticos, a China tem se tornado uma nação de velhos. As taxas de natalidade vêm despencando e em 2022 a população da China diminuiu pela primeira vez em mais de meio século. Inclusive, especialistas esperam que em breve a Índia tome o primeiro lugar de país mais populoso do planeta. Mas com bolha imobiliária, problemas demográficos, guerras comerciais e medidas draconianas contra o Covid, será que existe a possibilidade da China perder tudo que foi construído nesses últimos 50 anos e retornar ao estado de pobreza? É isso que veremos agora. Assim como no Japão, na China, o futuro também é motivo de preocupação. Parece que uma tempestade perfeita se formou e o país está no centro de tudo que é problema. Com as taxas de natalidade baixíssimas, a China aos poucos vai perdendo sua maior vantagem, a maior quantidade de trabalhadores ativos do planeta. Muita gente atribui isso em grande parte à política do filho único, que foi posta em prática durante décadas pelo partido e que se tornou um traço cultural da China. Tanto que é raríssimo até hoje ver uma criança chinesa que tenha irmãos, mesmo que a política do filho único tenha sido flexibilizada nos últimos anos. O crescente autoritarismo do Partido Comunista também tem ajudado a afastar investimentos, e empresas como Samsung e Apple têm realocado suas fábricas para outros países, de forma a conseguir maior segurança jurídica e garantir que sua produção continue funcionando. Até o Japão tem incentivado suas empresas a saírem do território chinês. O governo japonês destinou 2,2 bilhões para ajudar empresas a deixarem a China e realocarem sua produção em outros países, dessa forma enfraquecendo o vizinho, que historicamente tem trocado hostilidades com os japoneses. Agora, os olhos estão virados para Taiwan, que fabrica a maior parte dos microchips do planeta, que são basicamente o petróleo do século XXI. Com uma invasão iminente, os americanos têm incentivado fabricantes de processadores a construírem suas fábricas na América do Norte e aparentemente tem dado certo, já que Intel e TSMC, as duas maiores empresas do ramo, anunciaram a construção de novas fábricas nos Estados Unidos.
Com tanta coisa jogando contra, será que a China vai alcançar seu objetivo de ser a superpotência do século XXI? Ou vai repetir o que aconteceu com a União Soviética e desabar por conta do próprio peso? Essa resposta só o tempo pode trazer. Se você gostou do vídeo, clique no gostei e se inscreva no canal. Muito obrigado para quem ficou até aqui e te vejo no próximo vídeo.